já viveu na União Soviética, trabalhou lá e depois viveu também na pós-União Soviética, passou justamente por esse momento de desfacelamento da União Soviética, fala russo, conhece profundamente a cultura da Rússia. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo e também em Direito pela Universidade de São Paulo. É mestre em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Genebra e doutor em Sociologia das Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor concursado e vice-diretor da Faculdade de Administração e Finanças da UERJ e professor adjunto da Universidade Veiga de Almeida. Muito obrigado por participar, por aceitar o convite, Fernando Padovani. Daniel Souza é graduado em Economia pela UFRJ, mestre em Economia pela UERJ, especialista em Innovation in Business Learning por Boston College. Ele atua como comentarista do Estúdio I, da Globo News, e como professor do MBA do IBMEC, no Rio de Janeiro. Agradeço também ao Daniel por ter vindo aqui, por participar. E, para começar esse nosso momento especial, eu faço uma pergunta bem ampla, né, que abrange muito do que está acontecendo até agora no conflito, na guerra entre Ucrânia e Rússia, que é a seguinte: como é que fica a geopolítica internacional após esse conflito? Até esperar aqui o professor Fernando. Pode ser? Vamos lá? Até porque essa pergunta acho que é mais direcionada para você. Como é que fica o equilíbrio de poder entre as nações? Como é que fica a geopolítica internacional após esse conflito que a gente está vivendo e que esperamos que esteja perto de acabar? Vai nos dois? Bom, boa noite, gente. Obrigado pelo convite, por ter ficado aí na figura da coordenação do Márcio. Grande honra estar aqui na escola. Prazer de falar com vocês. Queria fazer o Márcio pediu para eu falar um pouco de geopolítica, né? Eu sou economista, gosto de economia internacional, mas eu adoro geopolítica, né? Não é minha especialidade, eu não publico em geopolítica, né? Mas eu queria só fazer um parênteses aqui, antes de começar a falar de geopolítica, porque geopolítica é uma abordagem, né, muito peculiar, né? Ela tem certas regras, é como se fosse um software aí que a gente vai rodar para entender os problemas, né? Ela deixa de lado, por exemplo, as questões de interpretação, de cultura, de opinião pública, de percepção, de narrativas, né? Então, como os problemas são percebidos e entendidos, chegam na cabeça dos tomadores de decisão, que é uma tradição consistente dentro da política internacional, essa análise da percepção. A gente não vai falar disso, né, embora tenha a ver. Outra coisa peculiar da geopolítica é que ela deixa de lado também essa abordagem de direitos, né, de normas, de ordem internacional baseada em regras, né, e isso não diminui a geopolítica. Ela serve muito bem para análises estratégicas de relações entre países, não serve para outras coisas, né? Então, acho que todas essas abordagens elas se complementam, umas são capengas, outras são apropriadas para situações diferentes. E a geopolítica ela tem algumas apostas, né, nesse software que roda para interpretar as situações, né? Uma aposta dela é de que a gente não pode usar a palavra deve ser para abordar, né? Então a gente está falando de guerra, de mortes, de sofrimento, Então, como a gente faria uma análise de tudo isso sem usar a palavra deve ser? Aliás, é um exercício interessante que eu deixo aí a dica para vocês. É uma tradição da política, da filosofia política americana, né, da Realpolitik, etc., que a gente faça esse exercício, às vezes, na vida mesmo, né, nas questões que nos cercam da política do país, como não usar o deve ser, né, a vida como ela é, né, e é essa abordagem. Então, eu estou fazendo essa abordagem porque, às vezes, pode parecer, numa análise geopolítica,
certas frases podem parecer meio cruas, né? E não é essa a intenção, é analisar assim a correlação de poder. Essa é a proposta da geopolítica, é um jogo de war, né? Acho que vocês já não jogaram war. É um jogo de tabuleiro, deve ter outros jogos de estratégia digitais hoje, né? Mas assim, é um jogo de tabuleiro onde participam países, onde tem condicionantes geográficos, né? Mar, deserto, montanhas, cordilheiras, estreitos, canais e etc., né? E o que você faz a respeito disso? Países, geografia e um pragmatismo absurdo, né? A necessidade de sobrevivência, tomada de decisões em situações de ameaça. Então é isso que aposta a geopolítica. Todos os atos são válidos, né? Então, veja bem, necessariamente não é uma falta de sensibilidade, nem um desrespeito aos custos humanos da guerra, é uma análise de tabuleiro, né, de estratégia, de que os países podem fazer. É dessa tradição da geopolítica, todos os atos são racionais. Então, assim, você dizer que este ou aquele líder, ele é louco, ele está fora de desconexão com a realidade, não é uma boa aposta, né? Isso põe mais, na minha opinião, contra a gente e a nossa incapacidade de entender os movimentos dos líderes, do que a nossa incapacidade. Parece que tudo é loucura, né? Não é bem assim, né? Você tem uma racionalidade e a gente pode... Mas racionalidade na guerra, né? Aquele adágio famoso do Clausewitz, né? Um autor polonês, escreveu aí no século XVIII, 1700, que estudava a guerra, ele fala, e acho que é um adágio, uma frase norteadora, né? A guerra é a continuação da negociação por outros meios. Isso é muito interessante, porque ele resgata a guerra e não traz uma ruptura dentro da selvageria, da loucura humana. Não, essa é a negociação antes, as ameaças, as operações, os movimentos de tropa. E se não der, a gente bombardeia uma cidade ali. Se não der, entra mais um pouquinho ali. Se não der, e agora? O que você acha? Né? E precisa disso no ponto de vista geopolítico. Bom, mas tem mortes, mas precisa disso para mostrar o quanto você realmente está determinado naquela ideia. Então, se você só fizer um festival de declarar subidas de tom nas Nações Unidas, ninguém leva a sério, né? Então, se você fizer um movimento de tropa, bombardear uma cidade na fronteira, movimentar, etc., você vai demonstrando o quanto fortemente intencionado você está naquele objetivo. Faz parte da negociação. Não é, a guerra não seria, estou defendendo a guerra, né? Estou só rodando esse software da geopolítica na nossa cabeça aqui. Então, faz parte da negociação. Bombardeia ali, te pega uma cidade ali, e agora? Vai bancar? Vai continuar? Bombardeia mais uma, né? Então, essa guerra é a negociação por outros meios. Posto esse preâmbulo ali, né, esse disclaimer ali que eu queria fazer para não parecer muito cru, né, em fazer uma análise geopolítica, eu queria trazer umas ideias, já respondendo a esse desafio aí do Márcio, né? Qual a realidade geopolítica pós-Ucrânia, né? 2 e 3 ideias, só para não me alongar muito. Por que Ucrânia e por que agora, né? Os eventos em Cabul, em julho de 21, quando o Talibã tomou Cabul e os Estados Unidos deixaram Cabul sem trazer tropas de idade, aquilo é fundamental. Aquilo marca, na minha opinião, o final de uma época, né? Ela inicia com a queda do muro, em 89 e 92, onde os Estados Unidos se transforma na potência hegemônica e única. Europa, reunificação da Alemanha, desemprego estrutural de 30%, não tinha União Europeia, Maastricht de 92, né? América Latina se reconstruindo, hiperinflação, redemocratização. Os países do leste europeu em frangalhos, né, de quedas de 70% do PIB num ano, né, que a gente reclama, pô, a recessão está pegando esse ano no Brasil, a economia caiu 3%, mas já caiu 70% em um ano. Então, o leste europeu em frangalhos, a China ainda se construindo, quer dizer, era um vazio. E os Estados Unidos entrou e dominou como potência hegemônica naquele momento, fez o que quis, no começo baseado em ordem, não sabia bem o que ia ser a União Europeia, né?
92, a gente não sabia, né? Eu já fiz 50 anos, quando a gente vai ficando velho, a gente começa a lembrar das coisas, é preocupante, né? A gente não lê no livro, pai, eu lembro disso. E daí, a gente não sabia o que ia ser a União Europeia. Se ia ser uma fortaleza, fechada do mundo e com liberdade econômica. Naquele momento, Clinton, sobretudo, estimulou a formação da OMC, né? Da OMC, trocas, falta de protecionismo, sem protecionismo, foi a primavera das organizações regionais, União Europeia, Mercosul, né, regras, né, OPAC, Organização de Controle de Armas Químicas, várias organizações se consolidaram no começo baseado em regras. Mas a partir de 97 e 99, essa hegemonia solitária, Estados Unidos, a polícia do mundo, a gente diz, ele folgou. Ele começou a fazer o que ele bem entendia e ajustar suas contas no Kosovo, no Afeganistão, no Iraque. O que o Iraque tinha a ver com 11 de setembro? Foi acerto de contas em vários lugares. Derrubou o governo da Líbia, os Estados Unidos destruiu a ordem internacional baseada em regras. E é isso o legado desse poder americano. A destruição, porque hoje a gente fala muito poxa, mas a Ucrânia, a ordem internacional... A gente está com um legado de frangalhos dessa ordem internacional por causa dessa liderança hegemônica que não respeitou. Aí, agora em 2021, aconteceu uma coisa interessante. Ela só foi a ponta do iceberg, porque depois de 2001, 2003, o orçamento militar americano, ele passou, já foi 50%, 60% lá na Segunda Guerra Mundial, depois dos anos 60, 70, caiu para 25%. Participação do complexo militar, gastos militares no orçamento americano cai para 25%. E volta a ser 50% a partir de 2001, 2003, sustentando essas guerras em países orientais empoeirados e distantes. Né? Um gasto, um esforço orçamentário muito grande. Esse é um programa de Estado, esse é um problema de Estado no governo americano. Não é uma questão de campanha, etc. Desde o Obama... e depois do Obama, o Trump, e depois do Trump, o Biden, os três ideologicamente muito diferentes, mas todos unidos nessa bandeira, diminuir o gasto militar dos Estados Unidos. Por quê? Campanha do Obama. O Obama queria fazer o Obamacare, fazer um programa de saúde. Não tem dinheiro. Como eu faço segurança social se eu gasto 50% do orçamento no Afeganistão? Né? Uma saída de um jato para circular no Iraque custa 2 hospitais. Né? É muito caro. Aí, Obama, quero fazer Obamacare, vou diminuir. Passou para o Trump, diminuiu só, mas ele teve lá um problema, deu uma aumentada, mas diminuiu. Tinha 300, 400 mil homens, entregou para o Trump 100 mil homens. Trump continuou a mesma política. Foi objeto de campanha do Trump, vocês lembram? Não tem ponte nos Estados Unidos, tem buraco no asfalto, não tem trem-bala nos Estados Unidos, as escolas estão caindo. Isso é o peso do Iraque, dessas guerras nos Estados Unidos. Né? Crescimento social, blá, 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 e o Biden ia dar o ponto final disso. Não posso mais Tem uma teoria, que é uma hipótese, né? Uma maneira de interpretar, não quer dizer que seja verdadeira, mas dá uns insights, né? De historiadores, uma teoria que explica, olha, chama super comprometimento imperial, né? Traduzindo, imperial overstretch, super esticamento imperial. Todos os impérios acabariam pelo mesmo motivo. Né? Você tem entusiasmo, patriotismo, né? Sangue nos olhos, economia crescendo, e você começa a se comprometer com a ordem internacional e em muitos lugares. Isso é uma dívida, isso é um comprometimento, isso é um endividamento, porque daqui a 20 anos talvez a economia não esteja crescendo, a estrutura de gastos de tropas talvez não caiba mais no seu orçamento, e de alguma maneira isso gera uma drenagem de recursos, de infraestrutura, de inovação, de universidade, de laboratório, de política social, drenagem para o complexo americano para manter todos os impérios. É uma teoria, né? Uma hipótese de trabalho só. Os Estados Unidos também teriam incorrido nesse mesmo erro, né? Se dedicou demais a esse comprometimento mundial e minou as bases de competitividade da economia americana. Né?
Se isso for verdade, isso foi percebido pela elite burocrática, teria sido percebido, e o Biden quis tirar de vez as tropas. Ninguém aguentava mais essas histórias de gasto público, né? E quando ele foi tirar, os talibãs, que já dominavam o Afeganistão inteiro, 90%, só a área urbana de Cabul não estava dominada pelo Talibã, os talibãs não tiveram a delicadeza de esperar os americanos saírem. O Biden queria fazer uma grande cerimônia dia 11 de setembro, tirando o último homem, encerrando o ciclo da permanência, mas o Talibã não teve a delicadeza de esperar e invadiu Cabul, né? Para surpresa geral, os Estados Unidos, que iam deixar 3 mil homens em Cabul, não reagiu. É como aquele boxeador que bateu em todo mundo, super forte, etc. Numa briga, ele tomou um soco na costela e acusou o golpe. Daí todo mundo se olhou e falou, você viu isso? Isso causou a invasão da Ucrânia. A percepção da incapacidade de sustentar comprometimentos militares de peso dos Estados Unidos como garantido fiador da ordem internacional. Por isso aconteceu a Ucrânia agora. Isso é uma interpretação minha, uma hipótese, né? Porque a história do sentimento de insegurança do Putin, da Rússia, ele é histórico, eu acredito como legítimo, né? Só lembrar que os professores devem ter tocado, a Rússia já foi invadida 6 vezes, né? Suécia, Polônia, Guerra da Crimeia, Alemanha 2 vezes, né? Aquela planície lá, um convite, né? Para dominar a Europa até os Urais, né? Então, essa é uma questão russa. Esse medo, essa insegurança já aconteceu antes. E essa batalha de Stalingrado de 41, eu vou exagerar, mas está na memória de todo mundo na Rússia ainda, né? Foi a maior batalha da história da humanidade. Foi a grande, para não exagerar, e única batalha da Segunda Guerra Mundial. Ali mudou a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha começou a perder em Stalingrado, nas margens do Volga, e começou a fugir da Rússia até Berlim. Aquela foi a grande batalha. 2 milhões de soldados morreram foi, né, o grande evento da Segunda Guerra. Isso está na memória da Rússia até hoje, né? Então, esse medo sempre existiu da Rússia, de proteção, né? Não tinha condições antes de reverter a situação de ameaça de crescimento da OTAN. Eu não acredito na tese de projetos imperiais do Putin. Eles não têm população para isso, não têm condições econômicas, a economia da Rússia é do tamanho da economia do Brasil, não tem fôlego para fazer uma invasão em nenhum lugar, não tem histórico. Eles nunca entraram numa operação de expansionismo fora das suas bordinhas da sua fronteira. Só aí eles agem. Não tem um projeto. Não há na história e na bibliografia uma referência sobre contenção russa. Nunca se falou disso, né? Então, assim, eu não acredito nessa história de que a Rússia fala isso desde 2007, repetidamente, consistentemente, em todos os fóruns, né? Então, eu não acredito na hipótese de expansionismo, reviver o Império Soviético, de Catarina Grande, não acredito. É uma questão defensiva para a Rússia. Isso é importante para o futuro. Eles vão continuar se expandindo para os Bálticos? Duvido. Eles vão vir com essas retaliações, etc., garantida a Ucrânia e a Bielorrússia, acabou por aí. A Rússia vai virar as costas, se já não virou, para a China para sempre. A China é um novo centro econômico, de produção. A Rússia foi embora, virou as costas. Para ela, a perda das retaliações, das sanções, é muito pouco. Então, nesse momento identificado de fraqueza, a Rússia foi recuperar o terreno perdido o avanço da OTAN. Acho que vai parar por aí, né? Ciente e segura de que a OTAN, Ocidente e Europa não iam fazer nada. Não fizeram um movimento. Não tiveram coragem de mandar os MiGs poloneses para a tropa. Não tiveram. O Ocidente não fez nada. As sanções. As sanções. Vou dar uma dica para vocês, que isso é muito geopolítica. Quando vocês ouvirem a frase, vou iniciar sanções econômicas, muda o software
entra a seguinte frase embaixo. Quando vocês ouvirem a frase, vou fazer sanções econômicas, entendam, ouçam, lamento, não vou enviar tropas no terreno, nem a pau. É isso que significa sanções econômicas. Quando alguém fala, vou mandar sanções econômicas, a pessoa está falando, não vou mandar tropas. Quanto mais se repete, sanções econômicas, escutem, não vou mandar tropa, não vou mandar tropa, não vou mandar tropa. Então, o Ocidente fez sanções econômicas, né? Que a Rússia está acostumada, a China deu mostras ostensivas de apoio à Rússia, né, contra as sanções econômicas. Os países europeus não incluíram as sanções econômicas, o gás. Que mais pode ter sanção econômica da Rússia? Não, gás não põe o gás na história, não. Vários países emergentes não aderiram, México, Venezuela, Índia, China, não aderiram às sanções econômicas, né? Quer dizer, ninguém fez nada. Por que ninguém fez nada? Porque há nessa interpretação de geopolítica, há uma retirada, um encolhimento do poder americano como potência hegemônica. Eu costumo, de maneira jocosa, esse período de grande hegemonia americana começa na queda do muro de 99 e termina, jocosamente, na jogada de toalha. Os Estados Unidos jogou a toalha em Cabul. Ele não é um país desimportante, mas também marca o fim desse. O que vem depois são potências médias, tensas, né? O ambiente de potências médias brigando por hegemonia é sempre tenso, num cenário de ausência de ordem internacional baseada em regras, que os Estados Unidos rasgou. Né? Então, um movimento de instabilidade. Só para terminar, Márcio, a guerra em si, né? Óbvio que me parece óbvio que as lideranças russas aprenderam do caso do Afeganistão, onde eles mesmos viveram, dos Estados Unidos no Iraque, dos Estados Unidos no Afeganistão, que ocupar a Ucrânia, não tem jeito. Jamais acho que esteve isso na agenda russa. O que eles fizeram, Clausewitz, a guerra é a negociação por outros meios. Foram entrando como uma jiboia. Lentamente, mas não tomou Cabul, mas teve perdas. Lentamente, dominou 1/3 da Ucrânia e perguntando a cada rodada, e aí, vai continuar? Mais um pouquinho, domina, né? Você vê os mapas, sobretudo indianos, Al Jazeera, russos, da ocupação da Ucrânia, é uma ocupação grande. Né? É irreversível militarmente por parte da Ucrânia. A Ucrânia não tem como reverter essa ocupação. As tropas ucranianas não se movem dentro da Ucrânia. Elas estão em alguns pontos, nas grandes cidades, não tem como reverter essa situação. Dá para continuar uma guerra de guerrilha indefinidamente. Né? O que é hoje o exército ucraniano? Uma guerra de guerrilha, manda lá destruir um tanque, etc. Isso vai reverter a vontade da russa? Não sei. Né? Há apoios do Ocidente de alguma maneira? Não. Apesar das atrapalhadas, o Biden tem falado no boots on the ground. Não vou mandar tropa para lá. Ele não tem cacife político para mandar dentro dos Estados Unidos soldados para batalhar pela Ucrânia. Né? Não vai mandar. Né? A OTAN não vai ajudar. Teve o episódio dos... Então veja o Zelensky pedindo, pelo amor de Deus, para alguma ação que não tem essa opção. Então você não tem opção de ajuda externa, não tem como reverter a ocupação russa, que foi cheia de perdas, cheia de atrapalhadas, muita gente revendo o conceito de tanques hoje, se tanque ainda serve para alguma coisa com as javelins ali, etc. Muita discussão. O conceito, as perdas, o peso de uma perda russa é muito diferente, eles não são uma democracia. Né? Não tem manchete, gente reclamando por perdas elevadas. As guerras do Afeganistão, na Geórgia, teve perdas elevadas da Rússia. Isso não é uma questão para a Rússia, né? Não é uma democracia. Então, eu acho que eu tinha previsto que a guerra ia demorar 2 semanas. Quando ela começou dia 24, eu falei, isso vai demorar 15 dias. Errei. Demorou 4. Né? A guerra, os acordos de paz, acho que de ontem e de hoje, são encaminhamentos definitivos. Daqui para frente,
uma Ucrânia desmilitarizada, sem ocupação, com autonomia em Lugansk, não vai haver reconhecimento da ocupação da Crimeia, sem nuclear, sem adesão à OTAN, era o que a Rússia queria, né? Vai retirar as tropas, a Rússia vai se movimentar em direção à China. Essas tentativas de sanções podem aprofundar mais ainda a desconfiança sobre o domínio americano, dólar, né? Você faria negócios em dólar se você fosse um país hoje, ou você faria em outras coisas, né? SWIFT, sistema de pagamentos, Londres como sistema financeiro internacional. Você vai deixar dinheiro em Londres? Né? Então isso pode estar se movendo para Dubai, para a China, etc., e aprofundando esse deslocamento lento para o Pacífico. Eu acho que o futuro vai ser uma Ucrânia desmilitarizada, neutra, Putin fortalecido, veja, durma-se com um barulho desse, próximo à China, e um movimento mais para o Pacífico. É um tema, desculpe, é um tema complexo, se faltou falar ainda da seleção russa, mas eu tenho muitas coisas ali, mas no nosso bate-papo aí, em cima das observações do Daniel, a gente vai complementando aí. Mas obrigado aí pela atenção aí. Obrigado, Padovani, foi muito interessante sua abordagem, sua interpretação sobre o início do conflito, né? Bem interessante, né? Bem pontual ali, a relação que você fez. Em algum momento você falou, né, sobre as questões, sobre a questão da sanção econômica, né? Aproveitando que você tocou nesse ponto, eu pergunto ao Daniel e em seguida a gente vai abrir para perguntas. Sei que os alunos estão ansiosos para perguntar, vários alunos e alunas já levantaram a mão. Vamos recolher as perguntas e depois passá-las para os palestrantes. Mas fala-se muito sobre essa guerra, Daniel, que é uma guerra econômica. O que isso quer dizer, né? O que a gente pode entender a partir disso? Né? Como é que você vê essa guerra, né, para além de um conflito eminentemente militar, também como uma guerra econômica? Né? Bom, gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite para estar aqui na escola hoje. Até pegando um gancho que o professor Padovani colocou, quando você coloca sanções econômicas, efetivamente isso significa que você não vai entrar no conflito do ponto de vista militar. Mas me parece que nesse caso particular da guerra entre Rússia e Ucrânia, as sanções econômicas elas atingiram um outro patamar, ainda mais quando a gente considera uma economia do tamanho da economia russa. Nós tivemos sanções no passado muito duras, mas eventualmente com países menores, com países pequenos, que bem ou mal tinham alguns padrinhos para sustentar um mínimo de viabilidade econômica, um mínimo de funcionamento econômico. Mas nesse caso, especificamente, a gente está falando de sanções muito duras implementadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Reino Unido, eventualmente até por outros países ocidentais, como é o caso da Suíça, contra uma nação que tem uma economia grande. Não é a economia da Índia, não é a economia da China, mas é uma das maiores economias do planeta. Pelo ranking do ano passado, se não me engano, é a 11ª economia do planeta, 11º PIB do planeta. Então, você fazer sanções dessa magnitude num país desse tamanho coloca a gente, do ponto de vista econômico, num terreno desconhecido. A gente não sabe exatamente quais vão ser os efeitos de médio e longo prazo que isso pode acarretar. Agora, falando talvez da postura russa no primeiro momento, me parece que a Rússia apostou que as sanções não seriam dessa ordem de grandeza. O próprio Lavrov, essa semana, o chanceler russo, sugeriu isso, dizendo que não havia essa expectativa e que não imaginavam que o Ocidente seria tão agressivo no que diz respeito às sanções econômicas, particularmente no congelamento das reservas internacionais russas. Quer dizer, a Rússia se preparou para um momento como esse, a Rússia tinha ali reservas internacionais superiores a 600 bilhões de dólares, e no meio do caminho o que acabou acontecendo foi o congelamento de uma parte substantiva, de uma parte representativa dessas reservas internacionais, para tentar gerar um asfixiamento econômico da Rússia. Me parece que a Rússia apostava que aconteceria algo semelhante com o que aconteceu com a Crimeia, uma ou outra sanção, algo que a Rússia poderia administrar de forma relativamente tranquila no curto e no longo prazo. Haveria algum tipo de defecção, principalmente entre os europeus, que os europeus entrariam em briga entre si, principalmente em relação à questão do gás.
não teriam ali uma homogeneidade na hora de implementar sanções, e me parece que essas expectativas iniciais da Rússia foram frustradas essencialmente no campo econômico. Quer dizer, você passou a ter sanções de grande magnitude, e pelo menos impostas pela Europa e pelos Estados Unidos, e você teve ali uma certa unidade, pelo menos até o momento, na implementação dessas sanções. É bem verdade que de umas semanas para cá você já começa a ter algum tipo de estranhamento, principalmente entre os países europeus, países do norte e do sul, que têm um relacionamento com a Rússia um pouco diferente, mas de certa forma sanções de forma bastante agressiva acabaram sendo implementadas. Acho que a primeira sanção que efetivamente chamou muito a atenção foi essa questão do congelamento da Rússia, das reservas internacionais da Rússia, pelo menos a parte das reservas internacionais que o Ocidente teria condições de efetuar um congelamento. Chamou também muito a atenção a questão do sistema SWIFT. Acho que, não sei se todo mundo conhece, o sistema SWIFT, que acaba sendo um sistema essencialmente europeu e ocidental, onde você faz transferências internacionais interbancárias, e que bancos russos acabaram sendo excluídos desse sistema SWIFT, mas não os bancos que comercializam o gás russo. Ou seja, olha, a gente vai tirar vocês do sistema SWIFT, mas não os bancos onde a gente paga o gás russo, porque a gente precisa do gás russo. Quando a gente fala de sanções econômicas em grande medida, elas são feitas em sequência, fatiadas, como tem acontecido, em primeiro lugar, porque você precisa demonstrar força, você está fazendo alguma coisa, você está escalando, você está agindo, você está enfrentando o seu inimigo de todas as formas que são possíveis. E é claro que isso envolve necessariamente uma retórica de construção de enfrentamento. Já que eu não vou enfrentar militarmente, eu posso tentar enfrentar economicamente, por isso eu vou escalando sanções ponto a ponto. Uma outra coisa que chamou muita atenção, que se tornou até bastante curiosa nesses dias, foram as sanções implementadas a oligarcas russos. Oligarcas russos que acabaram tendo patrimônios congelados em países europeus, congelados nos Estados Unidos. Esse ponto em particular, e aí eu queria até pegar um ponto do Padovani, é algo que me chama muito a atenção, porque, claro, num primeiro momento pode parecer muito justificável. Olha, estamos sancionando esses oligarcas russos, etc., porque eles são amigos do Putin, porque eles fazem parte do regime, porque eles sustentam esse regime. Mas no médio e longo prazo tem um efeito colateral que me parece importante, que a gente precisa considerar, que é o seguinte: qual é o arcabouço jurídico que você tem para fazer isso? Porque quem congela por um bom motivo pode congelar por um mau motivo. Por que eu vou manter o meu patrimônio num país como o Reino Unido? Por que eu vou manter o meu patrimônio num país como a Suíça, se eventualmente eu posso ser congelado porque eu sou de um país que o Ocidente deixou de gostar, ou deixou de ter uma postura mais próxima, uma postura mais amigável, né? Então, existe esse efeito colateral de médio e longo prazo, que talvez seja um desmembramento e um espalhamento do sistema financeiro internacional no que diz respeito a depósitos, no que diz respeito à alocação de ativos, por uma certa desconfiança. E esse ponto de desconfiança eu acho que é muito importante, porque eu não vejo, pessoalmente, o restabelecimento de uma relação de confiança entre Rússia e Europa, entre Rússia e Estados Unidos, num prazo de tempo bastante longo. Quer dizer, você vai ter uma Europa buscando alternativas para o gás, como já está acontecendo, você vai ter uma Europa tentando buscar alternativas econômicas, tentando se voltar mais para os Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos falando de um ponto de virada, efetivamente, em termos de relações econômicas entre Rússia e Europa. Eu não vejo a capacidade e nem a vontade dos dois lados de reconstruir o relacionamento que havia até agora. Um relacionamento que era bastante profundo, um relacionamento onde Rússia e Europa tinham relações econômicas bastante aprofundadas, o próprio sistema de gasodutos, passando boa parte dele pela Ucrânia, um sistema de gasodutos que vinha desde a época da União Soviética, quer dizer, um relacionamento muito profundo e que não me parece que vai ser reconstruído por um bom tempo. Existe aí, sim, essa tendência da Rússia, aliás, essa é uma tendência anterior à própria guerra de aproximação em relação à China. Você teve algo extremamente simbólico e que foi pouco antes da invasão, o Vladimir Putin esteve com Xi Jinping, apertou a mão do Xi Jinping, como quem diz, ele está do meu lado. Ele está do meu lado, eu vou partir agora para uma ação de alta agressividade, mas eu tenho um parceiro muito poderoso ao meu lado. A China, nesse sentido, é muito interessante, porque China e Rússia, embora historicamente não foram sempre os melhores amigos, afinal, são dois países
territorialmente muito extensos e com fronteiras bastante significativas. É interessante como a China ela se mantém ali próxima à Rússia, mas ao mesmo tempo ela tenta não fustigar o Ocidente, tenta manter um bom relacionamento com o Ocidente, na medida em que ela começa a ser eventualmente até a ponto de apoio da economia russa, com os bancos chineses, com a operadora de cartão chinesa, com todos os mecanismos que os chineses têm para oferecer para amenizar as sanções russas. Você tem do outro lado já os Estados Unidos ameaçando a China de eventualmente, olha, se você ficar ajudando a Rússia a contornar essas sanções econômicas, pode ser que eu sancione você. E a China já reage dizendo, não tem nada a ver com isso. Então não me sancione porque a coisa pode ficar feia para os dois lados. Quer dizer, pegando essa questão do tabuleiro de war, eu acho importante a gente observar que nós estamos falando de um mundo que não será o mesmo daqui para frente. Não será o mesmo. É um mundo que se encerra, que esse grande ciclo dos anos 90 para cá, ele está realmente encerrado. A gente está falando de um mundo agora em que o relacionamento entre as nações não vai ter aquela profundidade em termos de integração econômica que havia no passado. Primeiro já tinha sido a pandemia, né? A pandemia já tinha sido um grande choque. A cadeias globais de valor, a sistemas onde você tem um produto tendo a sua produção em países diferentes, quer dizer, o produto tem etapas diferentes do mesmo produto sendo produzido em países diferentes. Isso na pandemia já foi visto como um problema, isso na pandemia já foi visto como uma fragilidade, e agora a geopolítica entra definitivamente na equação. Quer dizer, eu vou instalar uma fábrica num país que eventualmente é mais barato, que o custo é menor, mas e se ele se tornar hostil a mim? E se ele se tornar hostil à minha empresa? A gente vive um momento onde as empresas, muitas delas, americanas, europeias, foram forçadas a se posicionar diante da guerra. Então eu tenho que fechar a minha operação na Rússia, eu tenho que fechar as minhas lojas, porque senão eu vou ser cancelado pelos meus clientes, porque os meus clientes não aceitam que eu tenha negócios na Rússia dentro de um contexto como esse. E aí começou a ser um efeito manada, sai 1, 2, 100, 200, 300, 400 empresas vão deixando a Rússia em sequência, justamente porque a geopolítica entrou na equação. Antes era uma decisão, talvez nesses últimos 30 anos, meramente de custos, onde é mais interessante, onde é mais barato produzir. É para lá que eu vou, porque assim eu ganho competitividade e ganho espaço em relação aos meus concorrentes. E não será mais assim. Definitivamente não será mais assim. Quer dizer, o custo já não é mais a única variável envolvida na equação, não é mais a única decisão que vai ser levada em consideração dentro de uma decisão corporativa. Se de hoje para amanhã a guerra efetivamente termina e há uma confirmação desse acordo de paz, alguém verifica as sanções sendo integralmente removidas? Acredito que não. Alguém verifica essas centenas de empresas retornando para a Rússia? Também não. Quer dizer, a gente está falando de modificações que me parecem um pouco mais perenes, modificações que devem continuar do ponto de vista econômico, num mundo que vai funcionar de uma outra forma daqui para frente. Um mundo que não é mais aquele mundo da integração, de reduzirmos os muros, eliminamos o protecionismo, vamos ter uma integração cada vez mais aprofundada. Agora não, agora a gente está falando de um sistema um pouco mais complexo e de um jogo de interesses que não é mais tão trivial como acontecia antigamente. É bem verdade que o mundo anterior era um mundo onde você só tinha um polo, só tinha os Estados Unidos, só tinha ali uma fonte, digamos assim, de regras e de uma estrutura organizacional para o mundo, e agora não é mais assim. Agora você tem outros polos surgindo e se tornando cada vez mais relevantes dentro dessa equação. Então, esse eu acho que é um aspecto que me parece particularmente importante. A gente encarar o momento que está sendo vivido, essas semanas que estão sendo vividas, como um ponto de ruptura, um ponto de inflexão, um ponto onde literalmente nós vamos no futuro olhar para trás e dizer, olha lá, aquele momento foi um momento de virada. A guerra entre Rússia e Ucrânia foi um momento onde as coisas passaram a funcionar de uma forma um pouco diferente. E esse é um aspecto que me parece particularmente central dentro desse aspecto, dentro dessa análise. É bem verdade que nos últimos anos a gente já tinha algumas modificações importantes, os Estados Unidos já não tinham mais a pujança e a capacidade de serem fontes fundamentais de investimento, fontes fundamentais de comércio, já vinham gradativamente e parcialmente sendo substituídos pelos chineses. E o próprio dólar já não tem hoje mais o mesmo poder que tinha antes dos anos 90. Eu achei interessante o professor falando do governo do Bush em diante, quando você aumenta o investimento militar, aumenta o gasto militar,
que é exatamente o momento que marca um início de declínio do dólar como moeda hegemônica. Se a gente lembrar dos anos 90, muitos de vocês não eram nem nascidos, mas os que lembram, nos anos 90 o dólar era rei, não tinha questionamento ao dólar. Né? Você ia para a Argentina, você levava dólares, o Brasil fazia comércio com a Argentina em dólares, a Portugal fazia comércio com a Espanha em dólar, a França fazia comércio com a Alemanha em dólar. E se você quisesse fazer um investimento em qualquer lugar do mundo, era em dólar, tudo era cotado em dólar, o preço era estabelecido em dólar. E de 2001 em diante, isso começou gradativamente a perder força, começaram a surgir outras moedas, começaram a ser desmembradas reservas internacionais para outras moedas dos diferentes países. Ou seja, o dólar já não tinha ali a mesma força que ele tivera até os anos 90. E me parece que sim, dentro desse atual contexto de guerra entre Rússia e Ucrânia, é mais um tijolo dentro desse processo de enfraquecimento do dólar e de perda de hegemonia dele. Porque você começa a ter cada vez mais uma parte representativa da economia mundial onde ela roda sem dólar, ela funciona sem dólar. Né? Me chamou particularmente a atenção o posicionamento dos países do Oriente Médio dentro desse contexto. Países do Oriente Médio que têm se mostrado receptivos aos oligarcas, países do Oriente Médio que têm se mostrado relevantes por conta da produção de petróleo, países do Oriente Médio que têm dado sinalizações de que, olha, posso eventualmente aceitar o yuan chinês, a Arábia Saudita, como forma de pagamento pelo meu petróleo. Vou continuar tendo ótimas relações com a Rússia, isso foi dito inclusive ontem, o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, junto com a sua contraparte nos Emirados Árabes, dizendo: a gente não vai romper com a Rússia não, tá? Isso está fora de questão. E nem ela vai ser expulsa da OPEP+. A gente vai continuar tendo a nossa coordenação, vai continuar tendo o nosso relacionamento, e é isso. Quer dizer, eu quero ter relações com todo mundo, quero ter relações com o Ocidente, mas também quero ter relações com os países do Oriente de forma estável e de forma frutífera. Então, quando a gente olha para esse ambiente, e eu acho que isso é que é particularmente interessante, quando a gente se debruça sobre esse contexto, é que são muitas peças se mexendo ao mesmo tempo. São muitas peças se movimentando. Quer dizer, são os Estados Unidos tentando voltar a aglutinar, voltar a se aproximar da Europa dentro de um contexto de distanciamento anterior, de distanciamento durante o governo do Trump. Estados Unidos tentando recuperar ali uma certa relevância da OTAN, que vinha sendo enfraquecida. Aliás, você teve membros do governo do Trump que diziam que o Trump, no segundo mandato, retiraria os Estados Unidos da OTAN. Olha, isso é um duplo twist que a OTAN acabou tendo, quer dizer, além dela não desaparecer, ela acaba sendo fortalecida dentro desse contexto onde você passa a ter um inimigo comum, onde você passa a ter uma contraparte que se opõe a você. Você tem a China, que até o momento ainda tenta manter um bom relacionamento com o Ocidente, porque ele é economicamente muito vantajoso para ela, ao mesmo tempo que apoia a Rússia, ao mesmo tempo que se mantém como aliada da Rússia. Você tem um Oriente Médio que sempre muito próximo dos Estados Unidos, mas agora dá sinais de que está se aproximando também do Oriente, porque enxerga no Oriente futuro, enxerga no Oriente alternativas, enxerga no Oriente oportunidades. E os países acabam tendo realmente que fazer escolhas e buscar os seus interesses dentro desses diferentes contextos. Um outro aspecto que eu acho importante destacar é que nesses últimos dias muito se falou nos Estados Unidos e na Europa, vamos expulsar a Rússia do G20. E os países emergentes, entre eles o Brasil, levantam o dedo e dizem: não vai expulsar ninguém não. O que é isso? Né? Primeiro porque a Rússia, eu tenho uma proximidade, um relacionamento próximo com ela. Segundo porque isolar a Rússia talvez seja até perigoso. Afinal, se a Rússia não tiver nenhum fórum de diálogo, como é que você vai tentar até se aproximar? Como é que você vai tentar fazer negociação? Porque um aspecto que chamou muito a atenção na reação do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos, foi tentar alijar a Rússia até de negociações. Eu não quero nem negociar com você. Talvez por entender que a negociação seria algo que favoreceria a Rússia, talvez por entender que seria algo que interessaria a Rússia, pelo menos nesse primeiro momento de conflito, pelo menos no momento mais breve. Mas a gente está falando de um mundo que está se tornando mais complexo, a gente está falando de um mundo que vai ser mais difícil de ser compreendido e lido daqui para frente. A gente está falando de um mundo onde muitos países tentam ter ali relacionamentos até eventualmente ambíguos, o que é interessante e pode ser interessante para cada um
dos países dentro da sua relação, e você fica aqui naquele sistema de morde-a-sopra, né? Um dia você dá uma declaração, depois você recua, aí você dá outra, você recua, e você vai tentando manter um relacionamento próximo de todos os lados, buscando sempre os interesses nacionais que estiverem envolvidos. Eu acho que a gente tem que ter muita atenção em relação ao que está acontecendo. O mundo está mudando muito, está mudando rápido, e ele vai ser completamente diferente daqui para frente. Bom, temos aqui já muitas perguntas. Não sei Obrigado. se conseguiremos dar conta de todas. Estão chegando mais. Eu tomei a liberdade aqui de dividir as perguntas em 2 blocos, por assim dizer, né? Percebi que algumas são bem específicas e tratam de questões econômicas e outras abordam mais justamente o mundo que está por vir, pensando aí as questões relacionadas à globalização e à geopolítica internacional. Então vou começar por essa, já que você terminou agora falando, né, sobre o mundo que está por vir. Obrigado. E aí vocês dividam a palavra como quiserem, tá? Só vou tentar agilizar um pouquinho aqui para a gente tentar dar conta das perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte, professores: qual será o futuro da globalização? Tivemos a pandemia que mostrou que é preciso produzir localmente. O turismo pode sofrer com hostilidade entre os países? Como pode o Brasil se colocar nesse cenário? Eu concordo muito com a análise do Daniel ali. Sabe o que eu lembrei? Você citou o campo, o exemplo da Suíça, né? Você vê que já chego aí na questão rapidinho. Uma das diferenciais que fez o sistema bancário suíço é a neutralidade. Sim. Ela recebia depósitos dos dois lados. E a Inglaterra também. A Inglaterra cresceu, a City de Londres, o sistema financeiro londrino ali, bancário londrino, ele cresceu, e essa é a origem do euro-dólar, nos depósitos soviéticos em dólar dos bancos. Foi a primeira vez que se fez isso, se aceitou depósito em moeda estrangeira, isso não é euro-dólar. E a União Soviética vendia lá as suas coisas e tinha dólares. Deposita onde? Aí, olha, não tem essa de Guerra Fria, não. Negócios, diferenças ideológicas, negócios à parte. Vem aqui a União Soviética, deposita isso criou o euro-dólar, né? Isso foi rompido agora. Isso pode ser um indicador de que a nova Suíça e a nova, talvez, né, a nova Londres sejam os Emirados, Dubai. Dubai é candidato, né? Hong Kong, Singapura, né, que tenha sido mais negativo. Agora, concordo também com o Daniel falou o seguinte: a gente já tem sinais, né? Eu entendo uma certa ressaca da globalização, né? Desde a crise econômica de 2008. Você vê que movimentos de esquerda e movimentos de direita concordam nisso, né? Que o que vem de longe é arriscado, vamos nacionalizar, né? Então você tem esse movimento de ressaca da globalização desde 2008 já. Você tem Brexit, que na essência vamos cuidar do nosso antes daqui. Fica lá tomando conta lá das coisas da Europa. Você teve Trump, Orbán, Bolsonaro, Marine Le Pen, né? Você tem movimentos nacionalistas fortes em todos os lugares, né? A Escócia quer sair do Reino Unido, né? O Reino Unido quer sair da União Europeia, a Escócia quer sair do outro. Você vê movimentos de fragmentação e encolhimento em todos os lugares desde 2008. Então, eu inscrevo a pandemia numa viagem sociológica nesse mesmo movimento, né? Foi um movimento de medo, de recolhimento, de lockdown, de proteção, né? De vírus chinês, né? Acho que está nesse contexto. Acho que se a pandemia tivesse acontecido em outro momento, a atitude social seria outra, em outro momento de crescimento, de expansão, de coragem, né? Eu acho que são esses movimentos, e a guerra da Ucrânia, ela sinaliza, fala, né? Você não vai reagir, duvido que você vai reagir, o Putin falou, e ninguém reagiu,
né? Então eu acho que ele indica esse movimento de potências médias, encolhimento, fragmentando, medo das empresas de serem engolidas depois. Eu acho que pode ter um movimento de reversão, de introspecção política e econômica. O que você acha? Não, eu concordo. Eu acho que essa introspecção econômica, ela está dada. Ela não começa dentro desse contexto de conflito entre Rússia e Ucrânia, mas esse conflito entre Rússia e Ucrânia vai colocá-la num outro patamar, né? Porque você antes estava falando talvez de aspectos mais relacionados a nacionalismo, estava muito focado em questões de priorizar o doméstico em detrimento do externo, e agora entrou, além do nacionalismo, além do doméstico em detrimento do externo, o geopolítico. Quer dizer, existem talvez países que não são confiáveis ou que não são confiáveis como eu considerava no passado. Existem países que são meus inimigos, existem países que são hostis a mim ou podem se tornar hostis a mim. E isso são travas da globalização. Aliás, mais do que travas, são retrocessos, são recessões da globalização. Porque a globalização, para que ela avance, ela precisa de confiança. As pessoas precisam confiar umas nas outras, os países precisam confiar uns nos outros. Você precisa ter confiança no arcabouço jurídico dos diferentes países. Se não existe essa confiança, naturalmente ela desmorona, ela retrocede, e me parece que é isso que vai acontecer. O exemplo da Suíça, de novo, puxa vida, a Suíça cresceu porque ela era neutra. Ela recebia dinheiro dos nazistas e dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Holocausto comendo solto, e eles recebiam dinheiro. Né? Sem perguntar. Isso é moralmente questionável, é moralmente, às vezes, condenável, mas do ponto de vista dos negócios é extremamente efetivo e eficaz, porque mexe no tomador de decisão na ponta. Que não acontece mais agora, né? Que não acontece mais agora. A próxima questão, acho que, de certa forma, se relaciona com o que foi feito anteriormente, e é a seguinte: a base ideológica após a guerra da Ucrânia será de uma polarização político-econômica de competição similar à da Guerra Fria? Acho que não. O modelo é pré-Primeira Guerra Mundial, multipolar, várias potências médias brigando, que é, segundo os historiadores de geopolítica, a receita da tensão, né? Na visão clássica de política internacional, estabilidade, paz existe quando há uma liderança forte. Ela banca vontade política. Entre 45 e 75, crescimento, comércio, organizações, GATT, OMC, tudo, porque tinha uma liderança forte no Ocidente. No momento em que você tem várias pretendentes, né, você tem estabilidade, né? E esse sinal, de novo, dos BRICS, né? Os BRICS sempre foram um tijolo, literalmente, na paz da vida do G7. Né? Uma frente coalizão, uma coalizão de negociação, de rejeitar propostas de comércio no OMC, no FMI, no sistema monetário. E agora foi uma espécie de BRICS militar, né? Porque você vê, África do Sul, Índia, China, todo mundo apoiou a Rússia. Apoiou, né? Ninguém falou nada, né? Foi a extrapolação dessa multipolaridade que já vinha acontecendo no campo econômico, chateando mesmo lá. Não, a gente quer reforma do Conselho de Segurança, a gente quer reforma no FMI, novos parceiros, e agora teve uma aventura militar do BRICS, né, que de certa maneira eu acho que se insere, é claro, não é combinado, não é nada, uma coisa não leva a outra, mas é na mesma movimento, é na mesma maré ali. Eu também não vejo nada parecido com a Guerra Fria, porque na Guerra Fria você tinha uma bipolaridade, você tinha uma questão ideológica também envolvida muito, muito forte. Agora, me parece que o sistema ele fica mais confuso, ele fica mais desmembrado, porque tem muita gente mediana com poder, e eu acho que o caso do Brasil é um caso ilustrativo, que é uma potência média, claramente, e você tem ali muito mais a busca de interesses e a busca de poder, a busca de espaço. Então, não é ali
uma disputa ideológica, como aconteceu na Guerra Fria, e uma disputa bipolar, como aconteceu na Guerra Fria. Não me parece que a gente está caminhando nessa direção. Falando até, particularmente em relação aos BRICS, se a gente pensar na atuação dos BRICS esse ano, talvez com exceção da África do Sul, que é o primo menor desse grupo, mas o Putin teve na China pouco antes da invasão, o Bolsonaro teve na Rússia pouco antes da invasão, e a Índia está comprando petróleo como nunca da Rússia. Ela quadruplicou as suas compras de petróleo da Rússia ao longo desse último mês. Ou seja, são os BRICS dizendo, ok, tal, vocês têm aí as confusões de vocês, mas a Rússia está na mesma raia que eu, e eu não tenho interesse em isolar a Rússia, porque isolar e enfraquecer a Rússia talvez tenha um efeito colateral sobre o meu enfraquecimento, o que a mim talvez não interesse. E nesse sentido os países são muito pragmáticos e não é o que deve ser, como o professor muito bem colocou, é o que é. Então o que me interessa? Me interessa uma fragilização da Rússia? Talvez não. Então, eu condenava o que ela está fazendo? Ok, mas eu vou tentar me manter aqui neutro dentro do possível. É a tradição, inclusive, do Brasil em termos de política externa. Antes de entrar nas perguntas mais específicas sobre economia, chegou uma aqui super interessante que eu coloco para vocês. Diz aqui o nosso aluno: percebo desde o início do conflito que existe uma guerra de narrativas. Por que essa guerra específica ganhou tanta visibilidade das mídias, enquanto outras guerras que também acontecem não são debatidas como essa? Guerras sempre envolveram narrativas. Aliás, se você voltar para a antiguidade, você tinha narrativas sendo construídas para justificar as mais diferentes guerras. Me parece que essa guerra está sendo extremamente debatida porque é a primeira guerra das redes sociais. Talvez a guerra do Golfo tenha sido a primeira guerra ao vivo, que você tinha televisionamento ao vivo de bombardeios, e essa é a primeira guerra das redes sociais. Então, por isso que ela se debate muito, ou se debate muito essa guerra, porque as pessoas, elas acabam ficando focadas num determinado assunto e começam a falar muito sobre esse assunto. Então, não me parece que é uma característica da guerra em si, mas uma característica do momento que nós estamos vivendo, particularmente em termos de acesso à informação, em termos de circulação de informação e em termos de debate público. Mas eu acho que são esses dois pontos. Narrativas sempre estiveram presentes em guerras, você tem que criar uma narrativa e uma justificativa por que você está fazendo. E no atual momento ela é muito debatida, muito mais pelo fato de nós termos uma questão tecnológica envolvida. Nunca, acho que em nenhum momento, tanta coisa foi tão debatida. Isso não é só para a guerra entre Rússia e Ucrânia, isso é para meme, isso é para a tapa do Will Smith, isso é para qualquer tema que seja colocado no centro do debate. Então não é uma característica da guerra, a meu ver, mas sim do momento e da tecnologia envolvida. É uma tradição ali, eu adoro essa abordagem, eles chamam de maneira geral em política internacional de construtivismo, depois vocês dêem uma olhada nisso, né? E é a chamada, isso está na sociologia, na história, na psicologia, na tal da virada linguística, né? Dos anos 60, de que não existem verdades com V maiúsculo, existem só versões, né? Como se a gente vivesse num aquário de ilusões compartilhadas, e a gente compartilha, mas não deixam de ser ilusões, e o que importa, na verdade, não é a inacessível, improvável realidade objetiva, mas é o que a gente está percebendo, né? Quer dizer, isso é o filme Matrix foi influenciado por causa desse debate sociológico, né? de como a sociologia, a história, a política está percebendo que a gente vive num aquário de percepções e narrativas, né? E é isso que importa, sei lá qual seja a realidade, né? Então, lembrou bem o Daniel, lembra do Saddam Hussein, né? O que a gente debateu hoje sobre Putin, demonizou o Putin, a gente tinha feito com Saddam Hussein, invadiu um país, não era um exemplo de democracia, mas por causa de armas químicas imaginárias que nunca se encontrou, né? Mas é uma questão ótima em política, em sociologia, que sobre o nome geral construtivismo, acho que é
uma linha de estudos, eu dou essa dica aí para vocês pesquisarem, Peter Berg, Construção Social da Realidade, e daí toda uma linha de interpretações em várias áreas, e o que importa, na verdade, são os discursos compartilhados, porque é um mapa, a gente não vive na realidade, a gente vive no mapa, e o mapa é narrativo. Né? Não é eu que vou fazer a minha narrativa, mas tem uma narrativa preponderante e isso vai ser a realidade. Se o mapa corresponde a uma realidade, né? Então acho que é uma linha muito forte hoje das ciências sociais hoje. Entrando nas questões mais específicas sobre economia, eu vou tentar aqui juntar duas questões que acho que dialogam um pouquinho. São as seguintes questões. Por que o Bitcoin e a Bolsa Americana não foram amplamente afetados, sendo que estão diretamente relacionados à guerra? E a outra pergunta é: a desvalorização do dólar comparada ao real tem alguma relação com a guerra? Aqui no Brasil, claro, né? Pois, diz o nosso aluno, vi uma reportagem que falava do crescimento na exportação de produtos brasileiros. Vai. Bom, acho que começando pelo final, né, pela parte do impacto sobre o dólar no Brasil. O impacto sobre o dólar no Brasil tem sido, no mínimo, curioso, né? É claro que o Brasil já vinha aumentando bastante a sua taxa de juros, o que sempre atrai dólares, mas o conflito em particular leva a uma valorização do preço das commodities e o Brasil é um grande exportador de commodities, o que acaba trazendo dólares para cá e derrubando o preço da moeda americana. Fora isso, um vetor que tem sido relativamente curioso, pelo menos ao longo desse último mês, é que a Rússia e a China experimentaram a maior fuga de capitais das suas respectivas histórias. E uma parte desses capitais acabou vindo parar no Brasil, porque você olha, você tem ali recursos para aplicar em países emergentes. Esses países emergentes, dentro da caixinha dos BRICS, se não é a Rússia, se não é a China, vou botar no Brasil. Tem ali um patamar de risco semelhante, características semelhantes, um PIB, no caso da Rússia, parecido com o do Brasil. Então você tem tido algum movimento de entrada de capitais no Brasil, além de aumento de exportação de commodities, e o fato do Brasil estar praticando agora juros bem altos em comparação ao que praticava no passado recente. Isso ajuda a explicar um pouco a queda do preço do dólar por aqui ao longo das últimas semanas. Em relação à Bolsa Americana e ao Bitcoin, falando especificamente da Bolsa Americana, ela chegou a sofrer aí num determinado momento, você teve uma queda, mas existe uma percepção de que os Estados Unidos seria menos impactado do que a Europa e, consequentemente, a Bolsa Americana poderia apresentar uma certa resiliência em relação a isso, as empresas americanas poderiam se sair melhor do que a Europa. Me parece razoável que o impacto sobre a economia americana seja menor do que o impacto sobre a economia europeia por conta da proximidade que a Europa tem da Rússia, as conexões que tem com a Rússia e porque a economia americana acaba tendo mais canais e mais alternativas para se sustentar em termos de crescimento. Em termos de Bitcoin, o Bitcoin acaba tendo uma dinâmica de mercado muito particular, né, que está relacionada justamente à oferta e demanda, e no caso do Bitcoin em particular, você tem tido aí algumas flutuações em termos de demanda que acabam mexendo no preço, mas eu não vejo o Bitcoin tão relacionado assim em relação à guerra, a não ser no fato dos russos e dos ucranianos estarem utilizando o Bitcoin para contornar algumas sanções ou alguns embaraços que têm acontecido nesse conflito. Mas, no geral, eu não vejo uma conexão tão forte, assim, pelo menos no atual momento, entre a flutuação da criptomoeda, dessa grande criptomoeda, e o conflito. Só uma frase. Acho isso mesmo, Daniel, mas assim, também cuidado, né? Porque no momento do calor da batalha, as coisas são muito emocionais, né? É importante ver os efeitos disso ao longo do mês. Às vezes caiu a bolsa, subiu o dólar, assim, agora, né? Daqui a pouco a gente tem que ver a poeira baixar e ver como se sedimenta de alguma mudança mais estrutural. As sanções econômicas continuarão sendo feitas por quanto tempo? E se elas durarem, né, por um longo tempo, o que pode acontecer? E será que elas durarão por muito tempo como forma de retaliação? O Daniel tinha tocado nessa. Eu fui bem crítico com sanção econômica, né? E ele acho que trouxe um pouco para o meio termo ali, né? Que foram importantes também.
E essa pergunta eu acho que dá a continuidade disso, porque assim, os países vão durar na batalha dessas sanções, né? Não sabemos, né? Porque no momento da guerra, do noticiário, que absurdo, sanções, etc. Mas assim, daqui a um ano, importação de gás, pragmatismo, crescimento econômico, a Europa vai se reverter totalmente para o gás americano? A gente não vai ficar dependente do gás russo, mas a gente vai ficar dependente do gás americano? Né? Quanto tempo vai durar essa... Os russos não são confiáveis, os americanos são. Não sei se vai haver uma conversão tão radical da matriz de gás na Europa em prol dos americanos, que tem que fazer investimentos bilionários em portos, demora 10 anos para fazer esse descolamento. A gente conhece isso da vida, né? No momento a gente promete, fala que vai, não vai, e daqui a um ano, 2, o pessoal já meio esqueceu da guerra da Ucrânia, a China crescendo, não sei, por isso que eu sou um pouco às vezes reticente com sanções econômicas, para ver se vão realmente durar. Os políticos têm compromisso com crescimento, desemprego, investimento, né? Não sei, elas foram, concordo com você, foram violentas agora, né? Mas assim, do ponto de vista de geopolítica, o Putin pensa, ou os envolvidos pensam, não vai haver intervenção de tropa. No futuro a gente pensa no futuro das sanções econômicas, que pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas, a ver, eu sou descrente de que a adesão e manutenção dos compromissos que foram declarados no calor da batalha hoje. Talvez não. Acho que a gente pode ter a retomada de algum grau de normalidade, mas não voltaremos a ter o relacionamento que a gente tinha antes do conflito. Quer dizer, então, algumas sanções permanecerão, me parece. E quando a gente pensa em particular no caso do gás natural, a Europa tem um problema, né? Ela vai trazer gás natural dos Estados Unidos, mas aí traz no sistema liquefeito, que é caro, né? É complexo, não tem o volume que os gasodutos podem te oferecer. Ela tem outros parceiros confiáveis, como a Argélia, vai trazer do norte da África, ali em direção à Península Ibérica. A Argélia também não é exatamente o país mais estável e do mundo previsível. Vai trazer da Líbia, né, em direção à Itália, vai aumentar o volume, vai trazer do Oriente Médio, mas aí você teria que fazer uma grande obra de gasoduto, ou então teria que apelar para o gás liquefeito, como tem sido sinalizado em relação ao Catar particularmente. Então eles têm muitas dificuldades, tanto que não houve sanções na questão do gás e do petróleo até agora por parte da Europa. E se não houve no grande calor do momento, dificilmente haverá no momento em que a poeira baixar. Mas a Europa não vai voltar a considerar a Rússia um parceiro confiável e vai buscar alternativas e vai buscar uma diversificação. Isso me parece dado. Infelizmente, a gente precisa parar de recolher e receber novas perguntas para tentarmos dar conta das que estão aqui. Peço a compreensão. Acho que vocês podem separar as perguntas que estavam aí escrevendo. Estou vendo, acho que um aluno escrevendo aqui uma questão para os professores de vocês depois. Vamos tentar dar conta dessas aqui. A próxima pergunta é a seguinte: vocês acreditam que os Estados Unidos vai perder o seu cargo de rei do mundo, como a Inglaterra perdeu? Se sim, qual país vocês acham que poderia tomar esse poder aqui, esse cargo, né, esse posto? Eu acho que está nesse caminho, sim. Eu acho que tem um movimento de vários indicadores ali, né, Os Estados Unidos foi muito beneficiado, foi muito peculiar, né, o final da Segunda Guerra, né, foi um país que não teve destruição, teve um crescimento econômico de 2 dígitos durante a guerra. A Segunda Guerra foi ótima para os Estados Unidos, destruiu a França e a Inglaterra, né? Então, assim, alguns historiadores de longo prazo falam, eles saíram da Segunda Guerra anormalmente forte, né? Foi aquele processo, já havia a decadência da Inglaterra, etc. Os Estados Unidos era um país emergente, né? Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos era uma China, né? Um lugar que meio selvagem, gente pouco educada, com crescimento, não era esse Estados Unidos que a gente conhece.
teve um período aí de 30, 40 anos com um domínio anormal, daí ainda caiu a União Soviética depois, né? Então, assim, essa normalidade de hegemonia, ela claramente está se esgotando agora, né? Lógico, Estados Unidos não é carta fora do baralho, talvez nunca seja, talvez quando vocês tenham 50, 60 anos, estão vendo ainda como uma velha Inglaterra, os Estados Unidos, né? E o que está surgindo no posto vazio, né? Não sei se é a China, né? Você tem um bloco ali de países emergentes que estão agindo em bloco. Tem Indonésia, né? Você tem Malásia, não é a China está com seus problemas ali de baixo crescimento, envelhecimento da população, tem uma série de problemas que indicam que não sei quanto vai ser sustentável esse crescimento chinês. Mas é uma situação peculiar, talvez de 50 anos de uma multipolaridade com coalizões mais forte ainda, e não o surgimento, uma decolagem à la americana, como aconteceu nos anos 20. Talvez seja uma decadência longa dos Estados Unidos, que tem ativos de competitividade, tem universidades, tem Vale do Silício, que tem tecnologia, né? Não está na lona, né? Mas decididamente já não é aquela como é que chama? Aquela protagonismo que ele teve ali nos anos 90, 2003, na época da guerra, auge da confiança, né? Mas eu acho que o surge talvez não seja uma vedete substituta, né? Mas uma coalizão de emergentes. O que você acha, Daniel? Acho que pensando particularmente no caso da China, a China está com mais problemas do que a superfície muitas vezes mostra, né? Existe o aspecto do envelhecimento que o professor destacou, existem questões relacionadas ao mercado imobiliário chinês, que é extremamente alavancado, e ninguém tem exata noção do tamanho do problema, mas sabe que o problema existe e que ele é bem grave. Existe um país que está começando a ter problemas de ganhos de produtividade, está tendo ali um certo conflito entre o empresariado e o Partido Comunista Chinês, ali para ver quem é que manda e quem é que determina os direcionamentos do país. Então existem questões domésticas que podem levar a uma desaceleração da China nos próximos anos. Tem uma Índia que também está tentando aparecer para o mundo, está crescendo com taxas muito robustas, tem ali um relacionamento mais homogêneo e mais azeitado em relação aos Estados Unidos. País jovem. Um país bem mais jovem do que a China, um país com crescimento vegetativo bem maior do que a China. Então tem ali uma projeção talvez de crescimento de longo prazo um pouco maior do que, pelo menos em termos de taxas de crescimento, do que a China por um período um pouco mais longo. Existem países emergentes importantes, como é o caso da Indonésia, como é o caso do Brasil. Então eu também considero que o mundo vai se tornar plural e não vai se tornar exatamente um rei sendo substituído por um outro rei. Acho que o que nós vimos nos Estados Unidos, com os Estados Unidos, principalmente depois da Guerra Fria, ali na década de 90 e no início dos anos 2000, não veremos tão cedo com nenhum outro país. Quer dizer, um país com tanta predominância, com tanta hegemonia, com tanta liderança em relação ao resto do mundo. Quer dizer, num determinado momento a gente chegou a ter os Estados Unidos com PIB superior, mais do que o dobro do segundo colocado. Quer dizer, era um negócio assim, completamente descolado em termos internacionais, e não me parece que nós vejamos nada parecido nos próximos 20, 30 ou 50 anos. Uma última pergunta. Com o fim da guerra na Ucrânia, como as sociedades russa e ucraniana, um dia irmãs, irão se relacionar? Haverá um revanchismo ucraniano? Eles são muito parecidos, né? Mas acho que esse conflito vai deixar cicatrizes, lembranças ali. Mas assim, eu de brincadeira eu falo assim, é como se o Rio Grande do Sul pedisse independência do Brasil e fosse apoiado por potências estrangeiras e fala, não, a gente não fala português, a gente fala gauchês aqui, que é ucraniano, né, que é russo, né, partilham da mesma cultura e etc. Lógico, você tem movimentos ultranacionalistas para reivindicar a gauchês da Ucrânia, né, o ucranianismo ali,
mas é uma população, é um país dividido, né, do Dnieper para o ocidente. As pessoas são morenas, né, é outro país, são tártaros, né, eles falam russo, e eles não são russos dessa geração, o avô dele foi para lá, né, então é um vínculo distante ali, né, mas tem o vínculo, né. Agora isso, claro, não justifica a ação de guerra, etc., mas é um país dividido, polarizado, né? Do Rio para lá eles são mais poloneses, são loiros, eles só falam ucraniano, né? Uma das questões é a língua na Ucrânia, né? Os regimes ali depois de 2015 não adotaram o russo como língua oficial, então na escola você tem que falar ucraniano, para fazer concurso público você tem que saber ucraniano, para encher um formulário no hospital você tem que encher em ucraniano, é muito próximo, né? Mas assim, você perde competitividade ali, né? Então a questão da língua é importante ali. Mas apesar dessa extrema proximidade, como se fosse o Rio Grande do Sul saindo do Brasil, né? Muita proximidade, depois de várias gerações compartilhando, mas a gente não é brasileiro, né? Não, acabou a União Soviética, agora vocês são outro país, né? Aliás, isso é muito chocante no mundo soviético, né? Imagina o Brasil que se separa e você chega para Alagoas e fala, parabéns, vocês são independentes, né? Ninguém esperava aquilo, né? Ninguém tinha se preparado para aquilo. De uma hora acabou aquele país que unia, dava por 3 ou 4 gerações, né? aquela unidade, né? Mas assim, são 20 anos de Ucrânia já, tem seleção nacional, né? Tem que vai para a Copa do Mundo. Eu acho que vai deixar algum tipo de sequela, assim, mesmo tendo uma matriz comum ali, né? Acho que vai até ajudar a Ucrânia a se identificar como ucraniano. Agora, a gente brigou contra os russos, vão se formar fábulas sobre a guerra, como nós ucranianos lutamos. Acho que vai até ajudar a Ucrânia a se definir, mas vai ser uma Ucrânia não armada, né? Fora da OTAN, talvez fora da União Europeia, neutra ali, acho que o Zelensky até de repente fica no poder, acho que é uma boa concessão para fazer, etc. Mas com cicatrizes, sem dúvida nenhuma. Mas, né, chute, né? Tem alguma... Não. A minha aposta também é que as cicatrizes ficam na medida em que, depois de uma guerra como essa, como é que você vai dizer, não, veja bem, a gente é russo mesmo, a gente se enganou. Não tem como. Isso fomenta um revanchismo e me parece inevitável que isso aconteça. E eu vou na escola com alunos concluindo o ensino médio, vocês são professores. Que mensagem final vocês deixariam para os nossos alunos, pensando esse mundo que está mudando tanto, né, após essa guerra e por tantas outras questões? Eles que são cidadãos globais, né, muitos vão se lançar aí para fora do Brasil. O que vocês diriam para eles como mensagem final? Eu voltaria àquela questão que, como professor, metodológica, né? Quando a gente faz análise das narrativas, das versões, você tem um comprometimento, é impossível não ter uma adesão a uma simpatia, etc. Mas no caso da Ucrânia, e no caso de qualquer outra coisa, é interessante fazer esse exercício que eu propus para vocês. Tentem fazer análise sem deve ser, né? Se desengajando um pouco das nossas preferências, é uma tarefa irrealizável a gente ser neutro ali, né? Mas é um laboratório, né, de análise. E outro dia, Daniel, você deve ter perguntado isso para você. No começo da guerra, no primeiro dia, veio um grupo de investidores me perguntar, professor, quanto tempo vai demorar essa guerra? Porque a gente está com uma posição em dólar ali, precificar, posição em dólar ali, a gente quer um cenário, né? Você tem simpatias, ou gostaria que acontecesse coisa, mas o que vai acontecer, né? O que você entrega para ele, né? Como se fosse o teu dinheiro, se fosse o teu imóvel,
Então, acho que é importante esses exercícios, a oportunidade dessa guerra da Ucrânia, que é tão inflamada, né? Porque ela perpassa por preferências políticas, né? Você tem extrema-direita, Marine Le Pen, o pessoal do Brexit apoiando a Ucrânia porque é um lembrete do nacionalismo. Você tem democratas americanos associando Putin com Trump. A gente tem um engajamento. Você tem novas esquerdas de minorias, direitas, etc., pelas posições polêmicas do Putin contra. Você tem uma série de ganchos que te levam para o sangue nos olhos ali, né? E agora é um bom exercício de você assim, dar um passo atrás e falar o que talvez aconteça, né? E a gente ser mais analista e menos advogado em várias questões, porque é a partir dessa tentativa de se isolar um pouco na análise que permite a gente construir cenários e falar, vai acabar, o dólar vai subir, etc. E, na verdade, aquele papo professor, né? Ciências sociais, ciências humanas, medicina é assim, né? Você vai ver os sintomas que o cara tem ali, né? E vai tentar traçar uma linha narrativa e dar um remédio para ele, vai fazer um diagnóstico. Tudo que a gente faz é diagnóstico, cenário, diagnóstico, cenário. Todas as áreas que a gente vai trabalhar, engenharia, por que está caindo esse prédio? Diagnóstico, cenário. Enquanto em ciências sociais, onde a gente participa desse laboratório, quanto mais desengajado, se é que isso é possível, né? Mais performante a gente vai ser nas análises. Então, a dica é usar essas crises como um laboratório, uma oportunidade de exercício, prever, construir um cenário, ver se acerta e todas as outras coisas que vão aparecer no futuro também. Acho que como mensagem final, eu queria dizer que, embora a gente tenha destacado aqui uma série de elementos de preocupação, tem um novo mundo que está se abrindo. E esse novo mundo, ele oferece oportunidades, ele oferece desafios, ele é muito interessante. Então fica aqui o convite para que vocês se mantenham atualizados, para que vocês leiam e se interessem por outras culturas, por coisas que acontecem em outras partes do mundo, porque isso te afeta. Isso afeta a sua vida, isso afeta o preço do pãozinho na padaria, isso afeta as discussões que você vai ter. E existe muito aprendizado, porque eu não sei se o professor vai concordar comigo, mas pelo menos nas minhas viagens eu cheguei à conclusão que ser humano, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. É russo, é ucraniano, é chinês, é japonês, é americano. Ser humano, no final das contas, é tudo a mesma coisa. Então, o que acontece num determinado país tem muitas lições para a nossa vida e também para a nossa realidade. Muitíssimo obrigado, professor Camerano, professor Daniel Souza. Muito obrigado. Muito obrigado aos alunos, professores, a toda a equipe do Franco, do Grupo Sinergia. Muito obrigado e boa noite.